Josias, é claro que é tarde, mas é necessário, né? O Hugo Mota tira da gaveta. Agora, esse projeto, ele responde à crise que vivemos, ao problema que vivemos neste momento? Não, não responde, Fabiola. Isso é muito comum no legislativo, né? Sempre que você tem um crime que desnorteia a sociedade, sempre aparece um parlamentar com uma proposta antiga ou nova para agravar penas, para elucidar a legislação relacionada àquele determinado crime. E o grande problema do Brasil em relação às leis, Fabiola, não é a produção de leis novas, mas a aplicação das leis já existentes. Isso aqui não há nenhum problema. O problema é conhecido, a falsificação de bebidas, a adulteração de bebidas no Brasil é um problema conhecido, é um crime manjado, né? A legislação está aí, permite o enquadramento dos criminosos. O problema é que o Brasil tratou como normal algo que é absolutamente inaceitável, que é a introdução de substâncias exógenas na bebida. A bebida já é um produto complicado, que você tem que consumir com moderação, tem toda uma implicação de saúde pública. Se você adultera a bebida, introduzindo uma substância como o metanol que leva à morte, aí o problema não é de produção de novas leis, não é, Fabíola? Tudo que, por qualquer ângulo que você analise esse problema que é agora enfrentado pela sociedade brasileira, nenhum deles passa pela produção de novas leis, né? Então, há um esforço para fechar destilarias clandestinas, com atraso. Isso é uma necessidade. Há um esforço também para investigar estabelecimentos que venderam bebidas contaminadas. Não falta lei para enquadrar esses estabelecimentos, as leis estão aí, né? É preciso identificar a origem desse metanol que foi injetado, que está agora envenenando as bebidas. Também não faltam leis para enquadrar os responsáveis por isso. E há uma discussão agora, que também independe de lei, entre governo federal e governo estadual. Como investigar com a Polícia Civil em São Paulo, com a ajuda da Polícia Federal, apura-se ou não a participação eventual do PCC, da facção criminosa. Também nada disso daqui depende de legislação nova. Depende de boa vontade e bom senso das autoridades, as de Brasília e as dos estados, e agora já estamos falando de São Paulo, também de Pernambuco, onde apareceram alguns casos novos lá de contaminação ou de suspeita de envenenamento de bebidas com metanol. Nada disso depende de novas leis, Fabiola. Depende, como disse, da aplicação das leis já existentes, de bom senso das autoridades no gerenciamento do problema. Então, isso daqui pode ser chamado, esse desarquivamento feito pelo Hugo Mota de uma proposta que já tramitava na Câmara há 6 anos, esse desarquivamento pode ser chamado de oportunismo. É isso, é mero oportunismo. Isso não interfere no gerenciamento do problema que nós estamos enfrentando e que precisamos resolver, e não será por falta de leis, Fabiola, que esse crime deixará de ser elucidado e que os responsáveis por ele deixarão de ser punidos. As leis estão aí, basta aplicá-las. Para que elas sejam adequadamente, convenientemente aplicadas, é preciso que as autoridades tenham competência e bom senso para trabalhar em conjunto para elucidar um drama que inquieta os brasileiros, né? Não é nova essa questão da adulteração de bebidas, mas agora utiliza-se um produto, o metanol, que era consumido só por indigente. Pessoas que estão aí em situação de rua que compravam o metanol na bomba do posto de combustível. O problema chegou à mesa de bar, chegou às festas, chegou a bares de áreas requintadas de São Paulo, bairros dos fundos da periferia de São Paulo. Aí o problema ganhou rosto, Fabiola. Quando era só com indigente, ninguém prestava muita É. atenção. Agora ganhou rosto e é preciso resolver a questão, e isso não depende de novas leis.
O oportunismo da política, né? Fortíssimo. A professora Lara fazia assim com a cabeça enquanto você dizia. Ó, para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue pelo YouTube. Inclusive aqui hoje, que a gente tem a honra de receber a professora, a cientista política Lara Mesquita conosco, também fazendo análises para você ao vivo. Vamos lá, professora. É curioso aí o que o Josias estava dizendo sobre essa questão do oportunismo, mas ao mesmo tempo... ainda bem que eles respondem a isso, né, de alguma maneira, porque é um descaso que existe em relação à falsificação de bebidas. Qual é a resposta que o legislativo e até mesmo o executivo tem que dar em relação a esse caso, professora? Fabíola, eu concordo, o Josias foi muito no sentido da abordagem que eu ia fazer. A gente tem que sempre que olhar com muito cuidado essas respostas no calor do momento. Eu não li o projeto de lei, mas o que eu vi na imprensa é que é uma proposta para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas. Bom, se alguém diluir em água, essa pessoa tem que ser punido como se fosse um crime hediondo? Porque o metanol, ele é um problema maior, porque ele deixa sequelas graves, porque ele pode matar. Mas e se fosse água? Será que o punitivismo é a resposta adequada para todos os problemas? Eu olho sempre com muito cuidado. O Josias estava falando, né? Não é novidade a intoxicação por metanol. A novidade é que antes as pessoas estavam desesperadas pela dependência química e voluntariamente tomavam metanol sabendo que estavam consumindo. E agora elas estão tomando sem saber, né? Estão sendo enganadas. Mas se eu fosse falsificar essa bebida diluindo água, eu não teria nenhum desses efeitos. Então, será que isso precisa ser um crime hediondo? O legislativo, às vezes, vai ter que responder quando é algo novo, quando não tem legislação adequada ou não tem legislação nenhuma. Mas quando é algo que já está tipificado, muitas vezes é a capacidade do executivo de fiscalizar, acompanhar, fazer o seu trabalho e depois a capacidade do Poder Judiciário de poder adequadamente julgar e fazer as condenações adequadas. Eu sou sempre muito receosa, assim, precisaria conhecer o projeto de lei com mais atenção, mas eu tenho muito receio dessa sanha punitivista, porque ela pode ter uma consequência que não é o que a gente quer. A gente já tem prisões superlotadas, pessoas que passam anos presas por coisas muito pequenas, né? Então, a gente vai diminuir o tempo de prisão do cara que foi lá e rasgou o que era uma réplica da Constituição de 88, mas que ele achava que era um original, para deixar ele para casa. Mas se eu diluir em água na vodka, eu vou ser condenada a um crime hediondo. Assim, tem que ter cuidado. Talvez... eu não conheço o texto da lei, então talvez o tipo de falsificação de bebida que possa ser enquadrado, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse peso do punitivismo.